Bem-vindos a mais um vídeo. E hoje o vídeo é a saga do MacBook Air com chip M1, MacBook Air 2020. Vocês já viram vídeos meus? Fiz dois vídeos do MacBook Air com M1 da Apple. Tem links aí, ó. Tem um vídeo que é quase um reviewzão já, dizendo para quem eu indico, o que dá para fazer com ele, que dá para fazer quase tudo. Um baita de um computador, né? De um Pocket e de um notebook, para falar a verdade. E cara, ele deu pau. Vocês não sabem, estão sabendo agora. Ele deu pau, tava trabalhando nele ontem. Se vocês estiverem escutando o barulho de vento aqui, é o ar-condicionado do carro. Tava trabalhando nele ontem, exportei um vídeo pro YouTube. O vídeo já saiu com umas imagens pretas, talvez era já resquício de algum pau que poderia dar. Era umas 7h30 da noite. Eu fui jantar, fui assistir o vídeo no YouTube que eu tinha soltado sem ver a renderização depois. Tinha uns probleminhas de tela preta lá. Voltei pro computador quase 8 da noite porque tinha uma live para fazer. O MacBook Air não ligava mais. Simplesmente não ligava mais. Aí ficou com um barulhinho fazendo tec, 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 tec. E quando você colocava a fonte de energia, ele aumentava o tec, 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 tec. E ele passou a noite inteira assim nesse barulhinho. De manhã ainda tava. Aí perto de umas 11 horas, depois de eu ter ligado para Apple, ele parou de fazer. Você pode ligar o cabo que ele não responde, pode fazer comandos, várias teclas segurando todos aqueles lances que tem na internet, eu já fiz, inclusive a recomendação da Apple, e nada ligou o bichinho. Tá ali, ó, tá ali já no banco do carro, ele e o iPhone 12 Pro Max ali. Estamos indo agora rumo a Ribeirão, vou abastecer o carro que tá sem combustível e vou pegar 150 km de estrada para levar o MacBook Air na assistência mais próxima. E agora é fim de ano, sabe-se lá quando isso estará de volta. E vamos ver o que acontece. Substituição de produto eu acho que não tem de Mac. Eu acho que é só troca de peças realmente. E vamos ver o que vai rolar. Tentei enviar pelos correios, mas era uma logística meio esquisita. E o precinho também não estava muito agradável. Estou pegando a estrada 300 km e de volta. E vou lá deixar ele lá e depois ver o que acontece. Vocês vão acompanhar um trechinho da estrada. Bora lá. Galera, abastecemos e partiu. Tanque cheio, partiu Ribeirão Preto. Vamos lá ver a saga. O tempo mudou, hein? Chegando em Ribeirão, escureceu o negócio, tá chovendo ali pra frente. Já pegamos uma chuvinha ali atrás. E Ribeirão tá logo à frente aí, mais alguns quilômetros, ó, já dá pra ver a cidade lá na frente. Não dá pra dar zoom lá, mas tá lá na frente a cidade. Vamos pegar uma chuvinha aí. Às 4 horas, estamos lá. Pessoal, acabei de chegar aqui na assistência autorizada da Apple em Ribeirão. Tem duas aqui em Ribeirão. Uma fica no shopping, que é a iPlace, e eu vim na outra. Vamos lá levar o bichão lá dentro e partiu de volta já. Falo pra vocês já o que aconteceu. Bom pessoal, já deixei o MacBook lá dentro. Pediram o MacBook, anotaram tudo, olharam, viram que tinha uma manchinha de caneta, anotaram todos os aspectos, acho que deve ser padrão do MacBook. Pediram carregador, cabo
Deixei lá, pediram a senha, se eu queria deixar a senha, falei que não, porque tava tudo salvo. Tinha 3 projetos, 2 projetos da ASUS lá, 2 reviews da ASUS prontos de notebook que foram pro quiabo. Um eu já devolvi, o outro é o notebook da ASUS que eu tô e vou ter que gravar tudo de novo. Disseram que tem prazo de 7 dias para resposta, para ver o que aconteceu. E período de final de ano, pandemia, então pode ser que piore. Eu já estava ciente disso, que poderia ser ruim, uma época do ano ruim para dar isso. Enfim, galera, nunca tive problema com nenhum dispositivo da Apple, apesar que quase nenhuma marca eu tive problema. Dá para contar nos dedos de uma mão quantas vezes eu tive problema com garantia precisando acionar. Infelizmente, lançamento da Apple, MacBook Air com M1, deu pau, como eu falei, ele parou de funcionar do nada. Vamos ver. Vou pegar a estrada de novo. A hora que chegar em casa eu resumo mais um pouquinho. Tô voltando, gente. Chuva já passou, solzão abriu bem na cara. Eu tô sem meus 2 óculos de sol, que beleza. Daqui uma hora eu tô em casa. E cai a chuva, galera. Chegamos ainda não. Falta uns par de quilômetros aí. Chuva cai. Pessoal, depois de 3 horas e meia estamos de volta. Acabei de chegar de novo de Ribeirão. Vocês viram imagens aí da ida e da volta, algumas. Pegamos chuva na ida, chuva na volta. Enfim, pessoal, acabei deixando o MacBook Air lá, o MacBook Air Late 2020 com chip M1 da Apple lá em Ribeirão. E eles me deram um prazo de até 7 dias. E como eu já imaginava, pandemia, fim de ano, amanhã já é dia 24, já é Natal praticamente amanhã. E aí vamos ver o que aconteceu, provavelmente terá substituição de peça, porque parece que não tem troca de produto quando é MacBook, né? Então você tem a substituição das peças ou da placa lógica, se for. Eu espero que não seja a placa lógica, porque eu tinha projetos lá, porque eu estava no meu HD, passei para lá porque eu ia editar e eu tinha lá o review de um notebook, 2 notebooks da ASUS, tinha review gravado já lá, não estava editado, então todas as captações estavam lá. Eu tinha um versus do Zenfone 7 Pro contra o Note 20 Ultra que também estava lá. E eu tinha um vídeo do Apple Pro Raw do iPhone 12 Pro Max que também estava lá. Eu espero que, sinceramente, talvez seja a fonte. Espero, porque ele fica fazendo um barulhinho perto das duas USB-C, das Thunderbolts, que é o carregamento. Então, pode ser. Não consegui conversar com nenhum técnico lá, além das atendentes que pegaram o produto, checaram de todas as formas, viram em 3D quase ele, tentaram ligar. Eu deixei o Mac lá junto com o cabo de carregamento e o carregador e vou aguardar e-mail e ligação para ver os procedimentos. Eu poderia mandar pelo correio, mas aí eu tinha que mandar com seguro, porque eu não ia correr o risco de mandar um equipamento caro. Sem seguro, se eu não me engano, o seguro é 1,5% do valor do produto. E aí tinha uma taxa para uma empresa levar o meu MacBook lá por 2 vezes. E aí eu decidi que eu ia lá porque eu já ia conseguir entregar hoje. E aí correios, final de ano, ia atrasar mais ainda. Enfim, resolvi fazer isso e ainda bem que eu fiquei com um notebook da ASUS aqui, que é o que eu vou ter que gravar review de novo, que é o ZenBook, aquele com telinha, porque senão eu ficaria sem nada. Eu vendi o meu equipamento, a minha outra máquina que eu tinha com Windows, peguei o MacBook e o MacBook deu pau. Então ainda bem que eu vou poder gravar novamente, captar tudo, fazer de novo o review do ZenBook, e o VivoBook eu já tinha devolvido para ASUS, mas enfim, não fiquei sem nada. Esses dias então vocês vão ver vídeos no canal em Full HD 60 para não forçar e para eu não ter muito trabalho com um notebook para editar vídeos em 4K. Eu sei que o ZenBook edita, mas eu sei também que 8 GB de RAM não vai favorecer no Windows. Então esse vídeo está em Full HD 60 e os próximos dias vão sair vídeo em Full HD 60, não mais 4K, até eu pegar de volta o MacBook Air. Como eu tinha dito para vocês, os sintomas foram básicos. Eu estava editando um vídeo, fui jantar ontem,
Voltei, a hora que eu voltei o MacBook estava desligado, ele não estava na tomada, ele estava desligado, não ligava mais de jeito nenhum, fiz todos os procedimentos, depois liguei para a Apple no outro dia seguinte, ele ficava fazendo um barulhinho, tec, 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 você colocava o carregador, ele aumentava, tec, 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 tec. Enfim, liguei para a Apple, como o produto não é nacional, eu não comprei na Apple Brasil, ele tem garantia normalmente, mas eu não sou agraciado, por exemplo, com um código para mandar o produto. Então eu tive que ir até a assistência autorizada mais próxima. Não tem mais São José do Rio Preto, que era a cidade mais próxima de mim aqui, que teve já. E aí tinha duas em Ribeirão Preto, a iPlace e a Microimport, se eu não me engano o nome é esse, que eu fui levar lá. Depois eu checo o papel e acabei deixando lá. Então nenhum técnico me atendeu, deixei lá e foi o que eu acabei explicando para vocês. Chateado porque, cara, eu devo ter tido mais ou menos por baixo uns 10 MacBooks e iMacs eu lembro que eu tive 2 ou 3 de 27, mais 3 com certeza de 21 polegadas. Vários produtos Apple, nunca nenhum deu pau, nem os iPhones, mas eu também sou meio agraciado que quase não tive problema com nenhuma marca. Eu tive um problema uma vez com o Samsung Galaxy S7, enfim, nunca recorri ao serviço Apple de garantia. E precisei recorrer com o MacBook Air 2020, Late 2020, que é mais ou menos aquilo que vocês sabem. Eu falei, quem precisa de certeza se o produto é bom, espera mais um pouquinho. Eu queria pegar para testar, fiz 2 vídeos, vou deixar linkado nos cards aí em cima, tem 2 vídeos falando do MacBook Air Late 2020 com chip M1. Esclareço muita coisa, o MacBook é muito competente, muito bom, dá para editar vídeo sim, 4K 60 inclusive, eu falo bastante coisa no vídeo que está aí no link, mas infelizmente ele veio a dar pau com menos de um mês de uso. E eu falo para vocês, galera, não existe smartphone perfeito, não existe computador perfeito, existe alguns melhores do que os outros e para certos usos, mas nada tá livre de dar pau. Então, igual o lance de tela verde, tem tela verde no S10 Lite. Se eu comprar o meu S10 Lite vai ter tela verde. Cara, é foda. Pode ser lote, pode não ser, pode ser um azar. Enfim, eu tô no lucro porque nunca tive que acionar garantia. Enfim, se você não é inscrito no canal, se inscreve, clica no botãozinho aí embaixo para se inscrever, ativa o sininho para receber notificações, porque essa novela não acabou. Eu vou falar para vocês qual foi o problema em outro vídeo, quando ele chegar, qual foi a solução, quanto tempo demorou, enfim. Se inscreve aí para saber o final da novela, do MacBook Air Late 2020 com chip M1 da Apple. Beleza, galera? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.